Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar juntos ao Senhor, mas eu quero deixar um título da mensagem para você de hoje. A defesa de Deus para o justo. A defesa de Deus para o justo. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, dai-nos, ó Deus, ousadia, dai-nos integridade, ó Deus, dai-nos, ó Deus, firmeza para falarmos daquilo que o Senhor quer nos falar hoje. No nome de Jesus, abençoa a minha vida e abençoa esta pessoa que assiste. Sabemos, ó Deus, que vamos mexer no mundo espiritual, mas sabemos também, ó Deus, que temos, ó Deus, conhecimento, sabedoria e graça do Senhor para falarmos deste assunto no nome de Jesus. Assim oramos, eu e esta pessoa que assiste esse vídeo, já abençoados pelo Senhor neste dia, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso, vamos então ao título, A Defesa de Deus para o Justo. Lemos então Números capítulo 12, versículos 5 ao 8. Versículo 5 de Números capítulo 12 diz assim: Então o Senhor desceu em uma nuvem, ou em uma coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda. Ele disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e às claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que não temestes em falar contra o meu servo Moisés? A pergunta que Deus fez a Arão e a Miriam. Bom, estamos falando então da saída do povo, Hoje vamos falar no capítulo 12 da saída do povo então do deserto do Sinai, ali de perto do Monte Sinai, caminhando para o deserto de Parã. É engraçado que eu falei que vamos falar isso, e estamos falando agora e vamos continuar falando, que este deserto de Parã define o destino do povo de Deus. Ali Deus toma decisões tremendas no deserto de Parã contra ou a favor, do seu povo. Temos aí várias posições que temos que observar nisso aí. Mas isso falaremos em assuntos a seguir. Hoje vamos falar deste fato que aconteceu. Já falamos das pessoas falarem asperamente com Deus, Depois falamos, e nisso causou incêndio que matou muitos queimados. Falamos também deles terem confrontado Moisés pedindo carne, defraudando, diminuindo, humilhando Deus e enaltecendo a Faraó e ao Egito, humilhando o maná que Deus dava, a provisão de Deus e rejeitando a oferta gratuita da terra prometida que Deus estaria dando a eles para voltarem ao Egito dizendo: era muito melhor a nossa vida de escravos no Egito. Só que eles não falam que eram escravos, eles dizem que comiam de graça no Egito peixe, alho, cebola, como eles dizem, os pepinos do Egito. Isso foi dito ontem. Mas hoje eles não aprenderam a lição, principalmente Arão e Miriam. Eles levantam um assunto, e eu quero trazer a você esse assunto. Eles começam com o assunto de que eles eram melhores do que Moisés, porque eles condenavam Moisés por ter casado com Zípora. E quem era Zípora? Filha de Jetro. Só que eles esqueceram de um fato. Mas esse fato também eu vou falar logo. Eles esqueceram de que Zípora, aquela mulher que Moisés casou, foi uma grande mulher na vida de Moisés. Quando Moisés fugiu do Egito para Midian, lá para a terra dos midianitas, eles acusavam Zípora de ter a cor da pele mais escura e a chamava de etíope ou de cuxita, Engraçado é que talvez ela tivesse mesmo a cor da pele mais escura, porque os cuxitas eram da descendência de Cuxi e tinha muitos etíopes que moravam na região do Egito e que se mudaram para Midian.
Agora, o que eles esqueceram é que essa Zípora, esta mulher de Deus que eles acusavam, Moisés tomou uma mulher etíope para ele. Era só o princípio de uma acusação. O alvo deles era outro. O que acontece? Então, eles esqueceram que a Zípora era filha de Jetro. E Jetro era descendente de Abraão, com os filhos, lá dos filhos de Quetura. Mas esqueceram deste fato. E criaram a acusação, então, para a pegarem no pé de Moisés. Mas o alvo deles era outro. Era dizer também entre si ali que eles eram iguais a Moisés. Na decisão familiar, eles eram superiores. Moisés escolheu, vamos dizer, uma cor de pele negra para se casar, né? Ao fato que não sabemos se ela era tão escura ou não, isso não interessa. Mas era uma grande mulher, isso indiferente de cor de pele, o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa é que conta, e Zípora foi uma grande mulher muito importante na vida de Moisés. Mas eles usaram, né? Talvez esse ponto era um etíope. E o segundo fato, que era o mais importante, é que eles queriam se colocar iguais a Moisés diante de Deus e querendo ter autoridade compartilhada com Moisés sobre o povo. E usaram um fato engraçado. Deus fala também conosco, não fala? Por que Moisés pensa que só ele é autoridade se Deus fala conosco? Se levantaram, falaram mal contra o homem de Deus. Moisés, neste ponto, já havia sido muito tratado por Deus e Moisés era muito manso. Eu penso até que eles estivessem compartilhando isso aí, esses pensamentos deles, com Moisés. E que Moisés não estivesse se defendendo. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o que eles falavam contra Moisés. Então, eu penso que eles estavam juntos porque Deus os chamou imediatamente à tenda. Vão para a tenda, os três. E então eles foram. E quando chegou na tenda, a Bíblia diz que Deus manifestou numa coluna de nuvem. E o que Deus faz? Chama Arão e a Miriam a sós. Apresentem-se vocês. E agora, já que vocês disseram que eu falo com vocês, eu vou falar com vocês agora. Ouçam as minhas palavras. E Deus diz, o que lemos? Se há profeta entre vocês, sendo profeta, eu falo com eles em visões e sonhos. Eu me deixo conhecer por eles. Eu falo a minha vontade em visões e sonhos. Mas este Moisés que vocês apedrejam, que vocês falam mal, que vocês com as suas palavras querem humilhá-lo, eu falo com ele boca a boca, é face a face. Moisés conhece o esplendor da minha glória. Quando ele está falando com vocês, tem a semelhança do meu poder. É como se eu estivesse falando. Eu falo com ele. Moisés é íntegro, fiel à minha casa. O que Deus estava dizendo? Eu coloquei Moisés como a minha boca, a minha representação entre vocês. Ele é líder meu. Eu tenho estima por ele. Não temeram vocês em falar contra o meu servo Moisés? Vocês não se sentem pequenos, porque em inglês tem a palavra shrink. Vocês não se sentem pequenos em falar contra Moisés? Quão migalhas são vocês comparado a Moisés? Por que vocês não temem? Eu falo com ele face a face. Ele é meu chegado e chegado da minha casa, dizia Deus. E isso aconteceu que a ira de Deus desceu ali e a nuvem se retirou. E então Miriam se vê branca, branca como a neve, como se ela estivesse perdendo a vida, morrendo aos poucos. Isso fala no Salmo 88, morrendo, diminuindo aos poucos. E Arão então apavora. E Moisés, cheio de misericórdia, um manso Moisés, depois de tratado muito com Deus, ele se tornou o homem mais manso daquele meio ali. E Moisés então intercede por ela e Deus diz, eu preguei uma mensagem assim e muita gente não deu valor. O poder do cuspe. Vai lá, vê essa mensagem, o poder do cuspe.
E o próprio Deus fala do poder do cuspe e diz assim: Moisés, eu não vou curá-la. Sabe por quê? Se o pai dela tivesse dado uma cusparada na cara dela, ela não ficaria 7 dias suja, com vergonha. Assim ela vai ficar 7 dias separada do arraial. Depois ela será retomada. Deus queria tratar com Miriam a sós. E ela precisava estar fora do arraial de Deus. Um pecado entre Arão e Miriam, que atrasou o povo na caminhada para chegar a Padã Arã. Por 7 dias tiveram que ficar ali, esperando até que ela fosse retomada a tempo. Deixa eu contar um testemunho para você, porque você não pode pregar contra. Porque hoje o Ministério Público brasileiro está caçando aqueles que pregam as verdades de Deus. Mas testemunho eu posso dar. Tem pessoas que se levantam contra os outros, tentando até matá-los, tentando arrasar com eles. E eu sou esta vítima de alguns. Hoje está sendo processada, lá em Governador Valadares, uma senhora que falou que a punição do Rio Grande do Sul é a ira de Deus pela quantidade de terreiros que tem lá. Mas deixa eu te falar, não vamos falar de Rio Grande do Sul não, porque o Rio Grande do Sul não é melhor nem pior do que qualquer outra parte do mundo que Deus pune quando a santidade de Deus é agredida. Deus pune lá, Deus pune Israel, Deus sempre puniu Israel, por que não punir o Rio Grande do Sul? Mas o Ministério Público que eu coloquei hoje no Facebook, eles não conhecem o poder de Deus, não conhecem Deus e por isso não defendem a palavra de Deus. E não tem a Bíblia como regra de fé e prática. São mais perdidos neste departamento do que pessoas que conhecem Deus. Mas eles só fazem justiça para a maioria que sempre, quase sempre estão errados. Mas eu sou vítima de pessoas, de religiões, já que eles chamam de religiões africanas. Nós, os cristãos, não consideramos como religião, mas eles chamam, então vamos respeitar o que eles chamam. Eu fui vítima de religiões africanas. Eu fui vítima de sujeito que praticava regiões africanas, tentando fazer serviço para me matar. E confessou na minha frente, dizendo, eu fui chamado para fazer um trabalho contra você para te matar. A minha esposa estava perto quando eu falei com ele, fulano de tal, não vou dizer o nome por respeito à família dele, fulano de tal, não faça isso, porque se você se levantar contra mim, Deus é testemunha do que eu estou te falando, você vai morrer. E esse sujeito, 2 ou 3 meses depois, morreu, porque não ouviu o que eu disse a ele. Mas ele era praticante de religião africana. Depois se levantou uma outra praticante de religião africana tentando tomar a minha propriedade, a minha chácara no Brasil. E fazendo os seus trabalhos, e os trabalhos dela eram feitos dentro da minha chácara. Eu tive que destruir ali vários altares de religiões africanas ali, tentando me matar, tentando acabar comigo. E isso foi profetizado aqui nos Estados Unidos da América, que ela estava fazendo trabalho para destruir por 13 anos. Esse número 13 aí tem uns problemas com ele. Tem vantagem, mas tem problemas também. Ele tem vantagem dentro da Bíblia, e fora da Bíblia ele tem problema, e muito. O que acontece é que então, esta mulher também, Deus me deu a visão de como tirá-la da minha propriedade. 13 anos. Tentando me prejudicar. Um outro que tentou me prejudicar ainda dentro da minha cidade foi fazer práticas africanas para me destruir. O que acontece? Ele então foi parar na UTI e Deus me usou, louvado seja o nome de Deus, para orar por ele, para dizer, Senhor, tenha misericórdia dele. E hoje ele está vivo dentro da nossa região. Mas que religião é essa que tenta fazer serviço para matar os outros? Se você for ver lá na página de alguns desses adeptos, de muitos deles você vai ver como fazer um trabalho para destruir um casamento, como fazer um trabalho para trazer o amado de volta, como fazer isso ou aquilo. E são religiões africanas também. Do mesmo jeito que nós condenamos no protestantismo pessoas que ficam orando para destruir os outros, pregando ódio, pregando contra a vida alheia, pregando coisas que não devem, mas devem pregar tão somente a palavra de Deus. E a palavra
palavra de Deus diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia e que Deus pune quem Ele quer punir. Está na palavra de Deus. Agora eu quero lembrar ao Ministério Público, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E em Tiago diz o que é religião pura, imaculada e verdadeira. Vá ler a Bíblia, Ministério Público, e você vai aprender a defender o que é defensável. Aquilo que deve ser defendido. Porque ninguém prega ódio, não. Quando se fala da catástrofe do Rio Grande do Sul, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, como teve lá, criada por homens, nós estamos falando que Deus pode estar sendo agredido à sua santidade, e Deus vai responder sim. E não só lá, Deus vai responder com o Brasil. Porque o que foi feito em Brasília, levando religiões africanas para lá, pode provocar a ira de Deus, sim, e Deus punir o Brasil por isso. Mas o que acontece é que mensagem verdadeira naquilo que nós cremos não é pregado. E quantas vezes, até adeptos também de tais religiões ou de outras, cuspiram na cara do nosso Deus, participaram de um carnaval que mandava surrar Jesus Cristo sendo surrado pelo diabo, e muitas igrejas sendo aí apedrejadas, muitas igrejas sendo humilhadas, caçadas. Cadê o Ministério Público para defender então o lado cristão? Onde está o Ministério Público brasileiro para defender o que é devido? É uma vergonha o governo, a justiça se posicionar sem conhecimento de causa. Quando se prega que Deus pune, nós não estamos criando revolta contra ninguém. É para abrir os olhos e dizer, busquem ao Deus verdadeiro. E eu quero lembrar neste vídeo, a Ministério Público, quem quer que seja, que nós cristãos cremos que só há um Deus verdadeiro. E o seu nome é Jeová Jireh, é Jeová Rafa, é Jeová Nissi. Ele é soberano e ele é o Criador da terra, está observando a terra. E todos aqueles que se levantarem contra ele, ou se levantarem contra o povo de Deus, vão pagar com catástrofe, porque a Bíblia diz, Ministério Público, e quem está me ouvindo, que a ardente expectativa da natureza é a manifestação da glória dos filhos de Deus. Até a natureza está esperando que os filhos de Deus se manifestem, mas filhos de Deus não são todos que são filhos de Deus, aqueles que dizem ser. Não são todos. Então, a natureza espera para a manifestação da glória dos filhos de Deus, porque a natureza sabe que ela será redimida. A natureza sabe que ela está sofrendo por causa dessa multidão de pecado, que está tendo aí pecados morais, pecados intelectuais, pecados de pessoas que cada dia mais se afastam de Deus, defendendo o errado ou apoiando o errado. Se qualquer religião africana merece respeito, nós, o cristianismo, merecemos respeito da parte do Ministério Público, da parte da sociedade, porque nós não estamos para denegrir a terra, ou para diminuir, ou para criar destruição para a terra. Muito pelo contrário, nós tiramos homossexuais e ajudamos eles, nós tiramos drogados e ajudamos eles, prostitutas e ajudamos estas prostitutas, tiramos o órfão da rua. Nós fazemos o nosso trabalho como igreja do Senhor Jesus, muito mais do que qualquer governo faz. E o governo, o Ministério Público ou os acusadores não temem, não se sentem pequenos em falar de uma grandeza tão maravilhosa que é o nosso Deus e de um povo maravilhoso que Deus está usando na face da terra para mudar a cara dessa terra, para tirar a punição de Deus dessa terra e trazer as bênçãos dele para as nossas vidas. Você precisa... Você que é do Ministério Público ou de qualquer repartição ou de religião africana, vocês precisam ler a palavra de Deus. O que está faltando em vocês é Bíblia e um convite para Deus, se é que vocês querem pregar e conhecer Deus, para Deus operar em vocês. Deus disse, conheci Moisés, eu falo face a face. Deus quer ter intimidade com o homem, mas se o homem buscar a Deus, ele quer falar face a face. Boca a boca.
e dizer: agora eu encontrei um homem que me representa, que é semelhante à minha casa, que é fiel à minha casa e que não teme ao falar verdade. A minha solidariedade ao Rio Grande do Sul e a todos que sofrem. Mas a solução de qualquer catástrofe e de qualquer problema é se jogar aos pés do Deus vivo, provocando a ira de Deus. Nós não vamos a lugar algum, muito pelo contrário. Seremos destruídos por ele, quem quer que seja, qualquer governo que seja. Agora vão me punir para eu dizer que o presidente do Irã morreu porque se levantou contra Israel. E morreu mesmo porque se levantou contra Israel. Não levante contra o homem de Deus. O que eu contei é a título de testemunho, sofrendo nas mãos daqueles que se dizem praticar a religião que hoje é defendida pelo Ministério Público. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Uma palavra de Deus para que nós entendamos, todos, que Deus é Deus, Ele é soberano, e Ele é o único Deus dos cristãos, o único Deus verdadeiro. Deus abençoe vocês e família no nome de Jesus. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser.